se eu te dissesse que as equações que nós usamos para descrever o universo têm falhas tão bizarras que sugerem que nós não passamos de um experimento rodando em um computador hiperpotente? Ou pior, que o tempo e o espaço na verdade se comportam como um copo de água girando. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu, nós tentamos entender a mecânica da realidade. No começo, a matemática era simples. A geometria lidava com a Terra, que parecia plana. Mas então a teoria da relatividade geral de Albert Einstein bateu na física clássica como uma locomotiva desgovernada a 300 km por hora. De repente, o que parecia óbvio virou poeira e a matemática começou a prever coisas que a mente humana simplesmente tem pavor de aceitar. Sejam muito bem-vindos ao Matematizei, eu sou a Andresa e hoje nós vamos explorar o lado mais sombrio, estranho e contraintuitivo da cosmologia. Como o universo se formou? Porque as constantes físicas têm exatamente o valor que elas têm. Dezenas de teorias tentaram explicar isso e algumas delas são genuinamente assustadoras. Esqueça agora nesse momento o senso comum, porque nós vamos mergulhar nas 8 teorias científicas mais fascinantes sobre a matéria, o espaço e o tecido do espaço-tempo. E já vou avisando, a segunda teoria vai fazer você duvidar se você está realmente me assistindo agora. Já deixa o like aí então, se inscreve aqui no canal, assim você fortalece a nossa comunidade científica e vamos matematizar. Vamos começar quebrando a ideia de que você é especial. A primeira hipótese é a teoria do multiverso. A ideia de que nosso universo, com seus trilhões de galáxias, é apenas uma bolha minúscula dentro de uma espuma cósmica incomensurável. E o mais bizarro é que isso não é invenção recente. Filósofos gregos como Anaximandro e Demócrito já debatiam a ideia de mundos incontáveis há mais de 2.500 anos. Mas foi a matemática moderna que deu a essa teoria um contorno aterrorizante. Hoje, cientistas como Max Tegmark e Brian Greene classificam o multiverso em 4 níveis distintos e cada um deles exige uma matemática mais absurda que a outra. Bom, o nível 1 é pura estatística e probabilidade. Ele assume que o universo é infinito. Se o espaço é infinito e a matéria tem um número finito de formas de se organizar, as leis da probabilidade ditam que a matéria tem que se repetir. Ou seja, existe uma cópia exata de você a anos-luz daqui assistindo um canal idêntico ao Matematizei. Nível 2 é o universo das bolhas inflacionárias. Aqui os universos paralelos coexistem, mas com constantes físicas diferentes. A força da gravidade lá poderia repelir as coisas em vez de atrair. A luz poderia ser mais lenta. O nível 3 vem da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Para cada decisão que você toma, a função de onda do universo não entra em colapso. O universo literalmente se divide. Há um universo onde você não clicou nesse vídeo. E o nível 4? Esse é o sonho febril de qualquer matemático. No nível 4, conhecido como universo matemático, postula-se algo perturbador. O universo não é apenas descrito pela matemática, ele é a matemática. Qualquer estrutura matemática que seja consistente e livre de contradições lógicas existe fisicamente em algum lugar. O nosso universo seria apenas uma das infinitas equações possíveis que ganhou vida. A grande crítica, como não podemos testar isso empiricamente, muitos físicos dizem que o multiverso flerta mais com a metafísica do que com ciência. Mas se nós não somos apenas uma das infinitas equações matemáticas flutuando no vazio, talvez nós sejamos algo muito mais artificial. A segunda teoria postula que tudo que existe, as estrelas, as galáxias, os átomos do seu corpo e até os seus pensamentos, é uma realidade simulada, um gigantesco programa de computador. Não confunda isso com seu óculos de realidade virtual. Na realidade simulada, a resolução do jogo é o próprio nível subatômico. E quem popularizou isso na ciência acadêmica foi o filósofo de Oxford, Nick Bostrom, em 2003, através de um artigo focado inteiramente em probabilidade lógica. Ele propôs o que chamamos de trilema de Bostrom. A matemática de Bostrom diz que pelo menos uma dessas 3 afirmações tem que ser verdadeira. Primeira, toda civilização no universo se extingue antes de atingir um nível tecnológico capaz de criar simulações perfeitas. Civilizações avançadas chegam a esse nível, mas perdem totalmente o interesse em simular o passado ou mentes conscientes. E a terceira, nós quase certamente estamos vivendo em uma simulação. Se as opções 1 e 2 forem falsas, significa que uma civilização hiperavançada
rodaria bilhões, talvez trilhões de simulações do universo por pura pesquisa ou entretenimento. Pela matemática das probabilidades, a chance de sermos a única civilização real, base, no nível zero da realidade contra trilhões de civilizações simuladas é quase zero. Até Elon Musk já usou essa estatística para afirmar que a chance de estarmos na realidade básica é de 1 em bilhões. O especialista em matemática computacional Ruman Buad fez uma observação brilhante. Se a máquina que nos simula tem um poder de processamento infinito, nós jamais conseguiríamos detectar a simulação, porque ela renderizaria tudo perfeitamente assim que olhássemos, como um jogo que só carrega o mapa quando o jogador olha para ele. Mas se os recursos computacionais deles forem infinitos, poderíamos encontrar pixels ou atrasos no processamento do universo. Alguns físicos sugerem que o limite da velocidade da luz e a incerteza quântica são exatamente isso, as limitações de um hardware do computador que nos roda. Isso é assustador, na verdade. A teoria número 3 nos leva diretamente às equações de Albert Einstein. Se você curte aqui o Matematizei, você sabe que as equações não mentem. Mas às vezes eles nos mostram espelhos distorcidos da realidade. A relatividade geral previu a existência dos buracos negros, regiões onde a gravidade é tão forte que nem a luz escapa. Mas a matemática das equações de campo de Einstein é perfeitamente simétrica em relação ao tempo. Quando os físicos resolvem a métrica de Schwarzschild, que é a matemática que descreve um buraco negro, eles percebem que, se você inverter a variável do tempo trocando t por menos t, a equação continua matematicamente perfeita e válida. E o que surge no papel? Um buraco branco. Um buraco branco é o exato oposto do seu irmão sombrio. Ele é uma região do espaço-tempo de onde a matéria, a luz e a energia são violentamente injetadas, e nada, absolutamente nada, pode entrar. O horizonte de eventos de um buraco negro é o lugar de onde não se pode voltar. O horizonte de eventos de um buraco branco é o clube mais exclusivo do universo. É o limite de não admissão. Por décadas, achou-se que buracos brancos eram apenas um truque matemático, um fantasma das equações. Mas gigantes da física teórica, como Stephen Hawking no passado e o italiano Carlo Rovelli atualmente, passaram a levar isso a sério. Rovelli, que é um dos pais da gravidade quântica em Laço, sugere que quando um buraco negro atinge o fim de sua vida, ele sofre um salto quântico e rebota, transformando-se instantaneamente em um buraco branco. Como os teóricos assinalam, é profundamente inquietante pensar que existe uma singularidade no passado cósmico ejetando informações aleatórias que afetam nosso presente, totalmente isolada de qualquer influência externa. Seria o Big Bang, na verdade, um gigantesco buraco branco primordial? A matemática diz que isso é possível. A teoria número 4 destrói a ideia que nós temos de vazio. Na escola, a gente aprende que o espaço é um grande nada, um grande palco vazio onde as estrelas e os planetas dançam. A relatividade geral de Albert Einstein transformou esse palco em um tecido maleável, o famoso tecido espaço-tempo. Mas a teoria do vácuo superfluido, ou SVT, que é a sigla dele em inglês, propõe que o espaço-tempo é na verdade um estado físico da matéria, um líquido perfeito. Nos anos 20, Einstein e o matemático indiano Satyendra Nath Bose desenvolveram regras para o comportamento de partículas em temperaturas muito próximas do zero absoluto. Eles descobriram matematicamente que em um frio tão extremo, os átomos perdem sua identidade individual e se fundem em um estado quântico unificado, formando o que chamamos de condensado de Bose-Einstein. Em 1995, os físicos Eric Cornell e Carl Wieman finalmente conseguiram criar isso em laboratório, esfriando átomos a 1/1000º de grau acima do zero absoluto. O que eles criaram foi um superfluido, um estado da matéria que possui zero viscosidade. Se você colocar um superfluido para girar em um anel, ele vai girar para sempre, sem atrito, sem perder energia, desafiando a nossa intuição térmica. Físicos como Luca Macchione e Stefano Liberati pegaram essa ideia e jogaram na escala cosmológica. E se o espaço-tempo inteiro for um gigantesco superfluido de viscosidade zero? Segundo eles, o espaço não é um mero referencial. Ele é feito de minúsculas partículas ou átomos de espaço em um nível da realidade quântica muito mais profundo do que podemos observar hoje. E se o espaço-tempo é um fluido que não pode girar de maneira massiva, ele se divide em pequenos redemoinhos
Vórtices invisíveis. A teoria especula que esses redemoinhos quânticos teriam sido as sementes fundamentais, o ponto de partida exato para a formação das galáxias. Se a ideia de um espaço como um líquido não te assustou, vamos para a teoria número 5, universo equipirótico. Esse modelo foi formulado pelos físicos Neil Turok e Paul Steinhardt. Ele tenta resolver a pergunta mais chata que os críticos fazem aos cosmólogos. Tá, o Big Bang criou tudo, mas o que existia antes do Big Bang? O nome vem de equipiroses, um termo da antiga filosofia estoica grega que significa conflagração ou conversão em fogo. Os estoicos acreditavam que o universo passava por ciclos eternos de destruição pelo fogo e renascimento. Turok e Steinhardt pegaram essa poesia filosófica e injetaram com uma das matemáticas mais avançadas já conhecidas pela humanidade, a teoria M, ou teoria das cordas. Na teoria das cordas, nosso universo tridimensional não é tudo que existe. Nós estaríamos vivendo dentro de uma membrana tridimensional flutuando no espaço de dimensões superiores. O modelo equipirótico propõe que o universo não nasceu de um ponto de densidade infinita, de uma singularidade isolada. Na verdade, existem duas branas flutuando paralelamente. Em intervalos regulares de trilhões de anos, a atração gravitacional faz com que elas se choquem. Esse choque colossal gera uma quantidade inimaginável de calor e energia. É o que chamamos de Big Bounce, ou grande rebote. O fogo consome o universo antigo, a matéria se dissolve e o espaço começa a se expandir novamente. Ou seja, o Big Bang não foi o início do tempo, foi apenas o início do ciclo atual. E a matemática dessa teoria é elegante. Ela prevê perfeitamente as variações de temperatura que nós observamos na radiação cósmica de fundo. A grande vantagem, o modelo cíclico equipirótico não resulta na necessidade de um multiverso incontrolável, como acontece na teoria da inflação cósmica. O problema é que a física não tem ideia de como testar a mecânica exata do choque dessas membranas dimensionais. Nós ainda esbarramos na falta de um acelerador de partículas do tamanho de uma galáxia para testar a teoria das cordas. Mas enquanto o choque de dimensões de Steinhardt é fascinante, a teoria que detém o cinturão de peso pesado da cosmologia e a mais matematicamente validada até hoje é a teoria número 6, o Big Bang. A história do Big Bang é uma aula de ironia científica. A ideia foi proposta pela primeira vez pelo físico e padre católico belga Georges Lemaitre, que notou que se as galáxias estão se afastando agora, ao rebobinarmos o filme cosmológico, tudo deveria estar esmagado em um único ponto, o átomo primogênito. Mas o astrofísico Fred Hoyle achou a ideia tão absurda que num programa de rádio, em 1949, ele tentou zombar da teoria chamando-a depreciativamente de um grande estalo, o Big Bang. O tiro saiu pela culatra e o nome pegou para sempre. E por que essa teoria domina os livros de física? Por causa da matemática da expansão e da observação empírica em 1929. Edwin Hubble provou que as galáxias não estão apenas se afastando. As mais distantes estão se afastando mais rápido. Através da análise do desvio para o vermelho, que é redshift, ele estabeleceu a lei de Hubble. Para explicar isso, os físicos desenvolveram o modelo padrão da cosmologia. O Big Bang postula que há cerca de 13,8 bilhões de anos, toda a matéria e energia e, atenção, o próprio tecido do espaço-tempo estavam comprimidos num estado de densidade e temperatura infinitas. Uma singularidade onde a matemática e a física, como conhecemos, simplesmente quebram e as equações dão erro. O Big Bang não é uma explosão no espaço, é uma explosão do espaço. Após uma fase de expansão bizarramente rápida, chamada inflação, o universo esfriou. Entre 300 e 400 mil anos depois do início absoluto, a temperatura caiu o suficiente para que elétrons e prótons se unissem, formando os primeiros átomos estáveis de hidrogênio e hélio. Nesse exato momento, o universo deixou de ser uma neblina opaca de plasma e a luz pôde finalmente viajar livremente. É por isso que até hoje nós detectamos o eco térmico dessa explosão, o fundo cósmico de micro-ondas. O Big Bang venceu a disputa científica porque suas previsões matemáticas bateram cirurgicamente com os dados dos nossos telescópios. Mas antes do Big Bang se tornar a verdade incontestável, a teoria número 7 travou uma guerra épica nos corredores das universidades. A teoria do estado estacionário. Lembra lá do Fred Hoyle,
cara que debochou do Big Bang? Ele era o principal defensor dessa ideia junto com Thomas Gold e Hermann Bond em 1948. A matemática deles era belíssima e baseada no princípio cosmológico perfeito. Esse princípio dizia que o universo deve parecer o mesmo não importando de onde você olha, no espaço, e nem quando você olha, no tempo. Ou seja, um universo infinito e eterno sem um começo e sem um fim traumático. Mas havia um problema enorme. Edwin Hubble já tinha provado que o universo estava se expandindo e se o universo se expande, o espaço aumenta, a matéria deveria se espalhar, tornando a densidade do universo cada vez menor. Como manter a densidade constante num espaço que está esticando? A solução matemática de Hoyle foi introduzir um conceito audacioso: o campo de criação contínua. Para compensar a diluição gerada pela expansão, partículas de matéria, hidrogênio, eram literalmente criadas a partir do nada, preenchendo os espaços vazios e mantendo o universo com a mesma aparência pela eternidade. Até o próprio Einstein havia flertado com essa matemática em 1931, embora tenha abandonado a ideia rápido. E por que a teoria do estado estacionário desmoronou? Por causa da observação rigorosa. Nos anos 60, astrônomos descobriram os quasares, galáxias superativas e antigas que só existiam nos confins do universo, o que significava que o universo do passado era fisicamente diferente do universo do presente. O golpe de misericórdia veio em 65 com a descoberta acidental da radiação de fundo em micro-ondas. Um universo estacionário e eterno jamais teria um eco térmico. Essa é uma lição poderosa do nosso canal. Na ciência, a teoria mais bonita e elegante matematicamente sempre perde quando confrontada com um dado feio e irrefutável da realidade observacional. E para encerrar nossa jornada matemática pelo absurdo, vamos voltar ao mundo subatômico com a teoria número 8, os neutrinos estéreis. O modelo padrão da física de partículas é a teoria mais rigorosa testada da ciência. Ele cataloga todos os blocos de construção da matéria. Em um desses blocos está o neutrino. O neutrino é uma partícula quase mística, ele não tem carga elétrica e é chamado de partícula fantasma. Nesse exato milissegundo, trilhões de neutrinos gerados pelo Sol estão atravessando seu corpo e a Terra inteira como se não houvesse nada no caminho. A matemática do modelo padrão previa que os neutrinos deveriam ter massa zero, porém experimentos canadenses e japoneses no início dos anos 2000 provaram que eles oscilam entre diferentes sabores durante sua viagem. E para oscilar, as leis da física exigem que eles tenham uma massa mínima, ainda que milhões de vezes menor que a de um elétron. Mas o buraco é muito mais embaixo. Todos os neutrinos observados na natureza até hoje são canhotos, no sentido da sua quiralidade. A física amante da simetria matemática suspeita que devem existir neutrinos destros. E é aqui que surge o teórico neutrino estéreo. O neutrino comum interage com a força nuclear fraca. O neutrino estéreo, não. Ele seria cego para o eletromagnetismo e para as forças nucleares interagindo com o resto do universo, única e exclusivamente através da gravidade. Ele é chamado de estéreo porque é virtualmente impossível de detectar. Bom, e por que isso importa? Porque a cosmologia tem um rombo matemático bizarro de 85% da matéria do universo ser invisível. A famosa matéria escura. As galáxias giram rápido demais, não há massa visível suficiente para segurá-las e elas deveriam se despedaçar. A matéria escura fornece a gravidade invisível que segura o universo. E muitos físicos postulam que os neutrinos estéreis de alta massa poderiam ser literalmente o principal componente da matéria escura. E mesmo com detecções anômalas, como no experimento Mini-Boone em 2018, nós continuamos buscando uma partícula fantasma fundamental para entender a balança do universo. Bem, nós passamos por realidades simuladas, universos em chamas, buracos brancos que recusam a entrada e até líquidos invisíveis modelando o cosmos. Se alguma dessas teorias físicas e matemáticas pareceram pesadas ou contraintuitivas para você, acredite, você está em ótima companhia. Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica e ganhador do prêmio Nobel, era professor na Universidade de Copenhague. Reza a lenda que um aluno certa vez chegou para ele e pediu que ele explicasse a teoria geral da relatividade de seu amigo Albert Einstein de uma maneira simples e fácil de entender. Bohr olhou para o aluno e disse: "Continue procurando por essa explicação. Se você achar alguém capaz de explicar isso de forma simples, por favor, peça para ele vir explicar para mim também."
A relatividade, as cordas e a mecânica quântica representam os maiores saltos de abstração da inteligência humana. E entender que o universo é muito mais estranho e complexo do que o nosso senso comum consegue processar é o primeiro passo da verdadeira ciência. Bom, eu espero que essa viagem pelo limite da física teórica tenha expandido a sua mente. Qual dessas 8 teorias foi a mais perturbadora para você? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler e interagir com vocês, tá bom? Se você é novo aqui no Matematizei, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nossas imersões semanais e, claro, manda esse vídeo para aquele seu grupo de amigos que adora fritar a cabeça de madrugada discutindo a realidade. Os links para as nossas redes sociais estão lá na descrição. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Ah, já ia esquecendo dos membros, hein? Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, continuamos fazendo esses vídeos com conteúdos muito malucos. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.